Deus quer te encher com força, determinação e fé. Ele quer fazer com que você viva cada um dos planos que Ele tem para a sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você crê nisso e quer viver tudo aquilo que Deus tem para você, escreva aqui nos comentários: eu creio. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu creio. E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Muitas pessoas me mandam mensagens no privado perguntando assim: pastor, como eu faço para receber essas mensagens no meu celular, assim que elas forem postadas? E eu respondo aqui: se inscreva no canal, aqui no YouTube, e ative as notificações. As mensagens Minuto com Deus são postadas em primeira mão aqui no YouTube, às 5 da manhã e às 18 horas. Todos os dias tem mensagens inéditas aqui. Quando você se inscreve e ativa as notificações, você é avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E você não precisa ficar baixando os áudios e enchendo a memória do seu celular. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, porque assim você nos apoia aqui no YouTube. Você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. O tema do Minuto com Deus de hoje é: tenha a fé de Abraão. E o primeiro versículo que eu quero mencionar aqui está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, ter a fé de Abraão é embarcar em uma jornada intrépida e desafiadora. Uma viagem que transcende os limites da compreensão humana. Abraão, um homem de origem comum, foi chamado por Deus para ser o patriarca de uma nação abençoada. E a sua resposta a esse chamado divino foi uma atitude de fé. Ele obedeceu a Deus. Quando Deus disse para ele deixar a sua terra, sua parentela e a casa do seu pai, Abraão não hesitou, mas ele confiou plenamente no Senhor, mesmo sem saber para onde ele estava sendo conduzido. Como se fosse um viajante estelar que segue a luz de uma estrela guia invisível. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 4, do verso 16 ao verso 22, o seguinte: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, a fé que Abraão teve não era meramente uma crença teórica, mas uma conexão íntima com o próprio Deus. Abraão cultivou uma relação de profunda comunhão e de intimidade com o Criador, ouvindo a sua voz e seguindo os seus comandos, sem questionar. Ele se tornou um amigo de Deus, um confidente do Altíssimo. E essa amizade alimentou sua fé de maneira extraordinária. Deus se revela muitas vezes nas Escrituras como o Deus de Abraão
E durante a sua jornada, Abraão enfrentou desafios inimagináveis. A promessa de ter um filho, que seria o seu herdeiro, parecia se tornar cada vez mais impossível à medida que o tempo avançava. No entanto, mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis, Abraão se manteve firme na fé, sabendo que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. Essa fé de Abraão nos ensina a encontrar coragem na incerteza, a perseverar quando o caminho parece sombrio e a agarrar-nos à esperança, mesmo em meio às impossibilidades. Em momentos de dúvida, ele não se apegou às circunstâncias, mas sim ao caráter do Deus que o havia chamado para aquela jornada. Sua fé era inabalável, porque ela estava enraizada em um Deus que era digno de confiança. E quando finalmente o filho da promessa, Isaque, nasceu, a fé de Abraão atingiu o seu ápice. Contemplando aquele presente divino nos seus braços, ele reconheceu que Deus é o Deus de milagres, aquele que pode trazer vida do que parece morte, cumprindo suas promessas, mesmo quando tudo parece improvável. A fé de Abraão nos convida a acreditar em milagres, a esperar o extraordinário e a crer que, mesmo em meio às provações mais difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor. Ela nos ensina que, quando nos entregamos completamente ao Senhor, Ele nos conduzirá a territórios desconhecidos, onde experimentaremos a plenitude do seu propósito e a abundância de suas bênçãos. Portanto, tenha a fé de Abraão, uma fé que desafia os limites, que transcende as adversidades e que nos faz encontrar esperança em meio ao impossível. Permita que o Espírito Santo conduza você em uma jornada de intimidade com o Pai, onde você ouvirá a voz dele e seguirá os seus passos com confiança. Em Deus, todas as coisas são possíveis e a vida pode ser uma verdadeira aventura fascinante de fé e de maravilhas. Que a partir de hoje você possa estabelecer um novo nível de intimidade com Deus, que você jamais experimentou na sua vida. Chegou o momento de você parar de adiar a sua vida com Deus. Não sacrifique mais o seu tempo de oração, mesmo que seja pouco, mesmo que seja apenas alguns minutos do seu dia. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando e observando em como algumas pessoas se dedicam a algumas atividades durante o seu dia. E eu não quero dizer que essas pessoas estejam pecando. Por exemplo, tem pessoas que são religiosas no cuidado com o seu corpo. Pessoas que não abrem mão da sua hora na academia ou da sua caminhada matinal. Isso se tornou para ela um hábito. E por que nós não somos assim com o nosso tempo de oração com Deus? Com o nosso momento devocional com o Senhor? Por que é que a maioria das pessoas só para ler a Bíblia e para orar se sobrar tempo? Se depois que ela resolver todas as questões do seu dia, ainda sobrar alguns minutos, aí ela vai parar. Deus não quer o resto do nosso dia. Deus não precisa do resto do nosso tempo. Eu sei que a maioria de nós não tem tempo para parar 1 hora, 2 horas para nos dedicarmos a buscar a presença de Deus. Mas o que eu quero desafiar você é que isso seja colocado como prioridade, ainda que seja poucos minutos, poucos instantes na presença do Senhor, de maneira sincera e verdadeira, valem mais do que horas e horas feitas apenas por obrigação. Portanto, se derrame na presença de Deus. Abra o seu coração de maneira verdadeira e veja a sua fé se fortalecer e crescer cada vez mais. Eu quero orar por você.
Deus amado, Deus querido, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos conceder a oportunidade de recomeçar, de recalcularmos a rota e de mudarmos de direção. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pela nossa incredulidade, pela nossa completa incapacidade de confiarmos totalmente em Ti, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Pai, quebra qualquer barreira que tenhamos criado dentro de nós e que tem nos impedido de nos aprofundarmos na Tua presença e no Teu amor. Nos ensina a administrarmos melhor o nosso tempo. E à medida em que nos enchermos da Tua palavra, em que buscarmos o Senhor em oração, que toda a incredulidade seja removida de nós e substituída pela fé, pela intimidade contigo. Queremos chamá-lo de amigo. Queremos ter prazer na leitura da Tua palavra, prazer na oração, falar com o Senhor e ouvir a Tua voz. Pai, eu quero apresentar diante de Ti todos os pedidos de oração que foram feitos aqui nessa mensagem de hoje. E te pedir que o Senhor vá ao encontro dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora, com o Teu Espírito, e opera, Senhor, uma mudança sobrenatural na vida deles. Faça com que eles possam presenciar o Teu mover, o Teu agir, de uma maneira que eles nunca viram antes, e que o relacionamento deles contigo cresça cada vez mais e se torne parte fundamental da vida de cada um. Visita essa família, Senhor, e supra as necessidades dos Teus filhos, segundo a Tua vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração e no seu espírito essa palavra, meu querido, minha querida. Talvez você esteja passando um momento de desespero, um momento onde você não vê mais nenhuma possibilidade, ainda que as circunstâncias apontem o contrário. Saiba que os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Creia, mesmo contra toda a esperança. Continue crendo e continue buscando a Deus. No tempo certo, Ele vai agir. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode trazer esperança na vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente e os seus ouvidos para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus e no final dessa mensagem orar juntos uns pelos outros. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que tem compartilhado essa mensagem. Milhares de pessoas compartilham as mensagens Minuto com Deus, com seus contatos, nos seus grupos de WhatsApp. E isso tem transformado a vida de muita gente. Esta semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa me agradecendo porque o Minuto com Deus ajudou essa pessoa a vencer a depressão. E esse tipo de mensagem é muito constante aqui no meu direct, no meu e-mail. E eu sou eternamente grato por essa oportunidade que o Senhor me concedeu aqui, através das redes sociais, de pregar a palavra dele. Por isso, eu queria pedir que você me ajudasse a alcançar cada vez mais vidas com a palavra do Senhor.
Para isso, basta que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui. E aqui no Minuto com Deus, a gente posta 2 vídeos diariamente, um às 5 da manhã e outro às 18 horas. E se você quiser nos apoiar, nos ajudar a continuar produzindo esse conteúdo exclusivamente cristão, se torne membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de apoio. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com a minha oração e com a intercessão do nosso ministério. Você pode colocar aqui o seu pedido de oração e escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu terei uma vida abundante. Escreva isso como uma declaração de fé. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. É uma passagem bastante conhecida. Diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Irmãos, Deus quer te dar uma vida abundante. E uma vida abundante não significa apenas uma vida próspera, com sucesso aqui na terra, com fartura de bens, de comidas, de roupas. O que Deus quer te dar é uma vida com a presença do Espírito Santo, uma vida onde haja a paz de Deus em seu coração, sem espaço para qualquer outra preocupação ou problema. Portanto, quando você imaginar uma vida abundante, quando você pedir a Deus uma vida abundante, imagine uma vida onde não lhe falte nada, onde você possa desfrutar dela, mas uma vida também cheia da presença de Deus, cheia de paz, amor e alegria do Espírito Santo. Como isso seria maravilhoso, não é mesmo? E isso é o que Deus quer para você. Por isso, agarre essa promessa na sua vida. Essas palavras que eu li aqui do Evangelho de João são palavras ditas por Jesus. Ele veio para nos dar vida em abundância. O segredo é você buscar a Deus. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a todo custo, sem se importar com os valores do mundo. Quando você priorizar a Deus na sua vida, você vai olhar ao seu redor e você perceberá que tudo está próspero. Tudo está fluindo. Jesus também disse em Mateus capítulo 6, verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Portanto, entenda isso. Ter uma vida abundante é ter uma vida muito além do que você pensa sobre a felicidade, o conforto. A vida abundante que Deus quer para você é uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida cheia de sabedoria, é uma vida de paz. Coisas que muitas vezes o dinheiro não consegue comprar. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 3, versículo 20: àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ou seja, Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Nós não sabemos orar como convém. Nós pedimos as coisas para Deus de acordo com a nossa visão limitada da vida. Peça ao Senhor uma vida abundante. Uma vida onde você tenha
salvação, libertação, restauração e intimidade com o Espírito Santo. Porque quando nós temos uma vida abundante, as coisas materiais passam a ser secundárias para nós. E nós passamos a priorizar a nossa relação com o Senhor. Por isso, os melhores momentos do dia para nós não são os momentos em que nós estamos comendo a nossa refeição predileta, ou que nós estamos fazendo uma caminhada, ou assistindo a uma série que nós gostamos. Quando temos uma vida verdadeiramente abundante, os melhores momentos são os momentos em que nós paramos para ouvir a voz de Deus. São os momentos de entrega e de dedicação às coisas do Senhor. E enquanto você se dedica aos céus, fazendo aquilo que Deus quer que você faça, abençoando as pessoas próximas a você, Deus estará cuidando de você e da sua família, das suas necessidades e daqueles que você ama e com quem você se preocupa. Peça, portanto, ao Senhor uma vida abundante e que Ele coloque sobre você o manto da justiça, da prosperidade, da paz e da felicidade. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos nesse dia por essa palavra tão abençoada, tão tremenda, que o Senhor ministra ao nosso coração. Obrigado por esse dia que tivemos, por todas as bênçãos que recebemos de Ti. Obrigado pelo ar que respiramos, pelas refeições que tivemos. Obrigado pelo nosso trabalho, que eu sei muitas vezes é um trabalho cansativo, enfadonho. Muitas vezes temos que lidar com situações e com pessoas que nós não gostaríamos de lidar, mas reconhecemos que essa é a porta de trabalho que o Senhor abriu para nós. Por isso, daremos ali o nosso melhor. Faremos com excelência tudo aquilo que vier às nossas mãos. Pai amado e querido, eu quero colocar diante de Ti a vida dessa pessoa que está me ouvindo, desse irmão e dessa irmã, que eles possam receber do Senhor uma vida abundante. E eu sei que muitas pessoas que me ouvem estão tão cercadas pelos problemas, pelas dificuldades, pelas enfermidades e pelas crises, que essas pessoas não conseguem se imaginar tendo uma vida em abundância, mas que o Senhor revele essa palavra no coração dele e no coração dela. Que o Senhor possa mostrar a ela que a vida abundante prometida por Ti nos evangelhos vai muito além daquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. Nós não vivemos por aquilo que estamos enxergando com os nossos olhos físicos, mas vivemos pela fé, com aquilo que podemos enxergar com os nossos olhos espirituais. Cremos que haverá dias melhores. Cremos que o Senhor está cuidando de todas as situações. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa que está aí no leito do hospital e que o Senhor derrame sobre ela a Tua cura. Eu peço que o Senhor contemple essa pessoa que está passando por um tempo de depressão, que está lidando com a ansiedade, que ela possa, segundo a Tua misericórdia, ser curada, ser transformada e ter uma vida plena e abundante. Restaura, Senhor, esse relacionamento que está abalado por essa crise. Que esse casal possa retomar o diálogo, que possa haver acordo nesse casamento e que essa família seja preservada. Ouça, ó Deus, o clamor dessa mãe e desse pai
por esse filho, por essa filha, que se desviaram dos teus caminhos. Traga eles de volta à tua presença. Que no coração deles possa nascer o verdadeiro arrependimento e que eles voltem correndo para os teus braços. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, no seu espírito. Receba a vida abundante que Deus tem para você. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades e dos problemas, a sua vida pode ser plena e abundante. Não saia sem dar o seu like e sem se inscrever no canal. Copie o link dessa mensagem e mande para os seus grupos e para os seus contatos, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Receba o recado de Deus para a sua vida hoje. O melhor lugar para você estar é na presença de Deus. O salmista escreveu em Salmos 84, verso 10: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Irmãos, o mundo tem muitas propostas para nós. O diabo também tem. Todos os dias o inimigo usa as nossas próprias tentações e vontades para tentar nos tirar do foco, para tentar nos fazer acreditar que existe lugar melhor do que a presença do Pai e de que existe algo maior do que cumprir a vontade dele. Porém, nós sabemos que, mesmo não sendo o caminho mais fácil, caminhar com Cristo é, sem dúvidas, a única forma de vivermos corretamente. E é por isso que nós estamos aqui mais um dia, para nos enchermos da palavra e da presença do Espírito Santo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e todos os dias eu estou aqui para nós termos esse momento aqui de comunhão, de reflexão, que eu chamo de Minuto com Deus. Eu peço que você nos ajude a alcançar mais pessoas com essa palavra transformadora. Para isso, basta que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e quando você se inscrever, ative o sininho que vai aparecer aí das notificações do YouTube. E se além dessas ações, que são muito importantes para nós, você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Irmãos, nem todos os dias serão fáceis. E na verdade, se nós fôssemos contar, nós perceberíamos que existem mais dias de luta do que dias de glória. Mas saiba que esses dias de luta estão preparando você para algo grandioso que Deus tem para a sua vida. E eles estão te fortalecendo cada vez mais. Se você crê nisso, se você crê nessa verdade, escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu vou permanecer. Se você está realmente disposto a permanecer na presença do Senhor. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, está escrito: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro fez essa pergunta a Jesus. E eu creio que ele fez da forma mais sincera e mais profunda possível.
E quantas vezes eu e você não pensamos dessa mesma forma, não é mesmo? Nos encontramos em um momento de tanta paixão por Jesus que acabamos declarando essas palavras: Senhor, não há para onde ir, pois somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas infelizmente, eu e você, às vezes, acabamos indo para outros lugares. Lugares que são totalmente longe da presença do Pai. Acabamos nos abraçando às sombras, nos enchendo de pecado e permitindo que o inimigo tenha uma legalidade em nossa vida. É importante lembrar que todos nós enfrentamos tentações e dificuldades ao longo da jornada. Situações que nos fazem questionar o nosso compromisso com Deus. Podemos nos sentir atraídos pelas promessas vazias do mundo, buscando preenchimento e satisfação em coisas que não têm valor eterno. Mas é nessas situações que precisamos lembrar dessas palavras de Pedro e renovar o nosso compromisso com o Senhor. Devemos nos lembrar de que somente Ele tem as palavras de vida eterna. Somente Ele pode nos oferecer a verdadeira felicidade e plenitude. Só que a caminhada de fé não é isenta de desafios. É preciso esforço e determinação para resistir às tentações e permanecer firmes na presença de Deus. Podemos nos encontrar em momentos de fraqueza, quando somos seduzidos pelas promessas passageiras do mundo e cedemos à pressão externa. O medo da exclusão, da rejeição e da crítica muitas vezes nos leva a buscar aprovação e aceitação fora da vontade de Deus. Imagine alguém que se sinta excluído por não seguir os padrões impostos pela sociedade, como escolhas de estilo de vida, crenças religiosas ou até mesmo por sua origem étnica. Essa pessoa pode se sentir tentada a abandonar sua fé, a fim de se encaixar e ser aceita por um grupo que não compartilha dos mesmos valores espirituais. Mas ao fazer isso, ela estaria trocando a verdadeira fonte de vida e significado por uma falsa sensação de pertencimento. É fundamental compreender que, ao permanecermos na presença de Deus, encontramos não apenas palavras de vida eterna, mas também segurança, amor incondicional, paz e propósito verdadeiro. Nenhum sucesso, fama ou prazer passageiro pode se comparar à plenitude que encontramos em um relacionamento íntimo com o Criador. Mesmo que enfrentemos desafios e adversidades, podemos encontrar consolo e força nas promessas de Deus, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado. Para evitar que sejamos desviados do caminho, é preciso cultivar uma vida de intimidade com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outras pessoas que compartilhem da mesma fé que você. Quando nós estamos enraizados na palavra de Deus e vivendo em obediência aos seus mandamentos, nós temos uma base sólida que nos fortalece contra as investidas do inimigo. Além disso, o apoio de uma comunidade de fé nos ajuda a superar as dificuldades e a encorajar uns aos outros na jornada da vida cristã. Não importa quais traumas do passado tenhamos enfrentado, Deus é capaz de nos curar e nos restaurar. Ele é especialista em transformar situações de exclusão, de bullying e de dor em oportunidades para crescimento, fortalecimento e testemunho. À medida que entregamos nossas feridas e experiências passadas a Ele, permitimos que a sua graça e o seu amor nos capacitem a superar e a nos tornar instrumentos de cura para os outros.
que hoje possamos reafirmar o nosso compromisso de permanecer na presença de Deus, confiando que Ele tem as palavras de vida eterna. Que possamos buscar sua orientação em todas as áreas da nossa vida e permitir que Ele nos conduza em seu caminho de propósito e plenitude. Lembremo-nos de que, mesmo diante das adversidades, somos mais que vencedores em Cristo Jesus e nada pode nos separar do seu amor. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Pai, colocamos a nossa vida em tuas mãos nesse momento e te pedimos perdão por todos os pecados que temos cometido. Sabemos que o Senhor é poderoso para nos curar, para nos limpar totalmente e nos restaurar. Portanto, declaramos que iremos permanecer em tua presença a partir de hoje, até o último dia de nossas vidas. Não existe lugar melhor do que a tua presença. Não existe nada maior do que a tua vontade. E não existe nada mais forte do que o teu amor. Nos receba de volta, Senhor, pois somente em ti encontramos as palavras de vida eterna. Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra. E eu te peço que o Senhor vá com o teu Espírito Santo e abrace esse irmão e essa irmã que há tanto tempo tem clamado e buscado ao Senhor. Manifeste o teu poder sobrenatural na vida deles. Supre todas as necessidades dos teus filhos. Traga cura, restauração, salvação e libertação a essa família. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. E não saia desse vídeo sem dar o seu like, sem se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Mais uma semana está começando para a glória de Deus. E mais uma vez você está recebendo uma oportunidade de recomeçar, de repensar a sua vida, de fazer as coisas do jeito certo, ou seja, na presença do Senhor. Por isso, abra o seu coração e receba a palavra que Ele tem para você nesse dia. O tema dessa reflexão de hoje é: Deus quer te fortalecer nesta semana. Portanto, se você crê que o Senhor vai te dar a força necessária para você enfrentar os desafios que tem pela frente, escreva aqui nos comentários: eu recebo a força de Deus. Escreva como uma afirmação de fé: eu recebo a força de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Mas só escreva isso se você de fato acredita no poder transformador de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E você está ouvindo o Minuto com Deus. Todos os dias eu posto 2 vídeos aqui no meu canal. Às 5 da manhã e às 18 horas. Para a sua edificação, para abençoar a sua vida. É um tempo de reflexão e de oração. Um tempo em que nós paramos para ouvir a voz de Deus. E essa mensagem tem alcançado milhares de pessoas. Por isso eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo.
E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Muitas pessoas me perguntaram assim: pastor, eu não estou conseguindo me tornar membro do canal. O YouTube, ele retirou do celular essa função. Então, se você quiser e puder se tornar membro, você só vai conseguir fazer isso se estiver acessando o nosso canal através de um computador, de um notebook. E eu quero agradecer a você que tem nos apoiado aqui, seja com o like, com o compartilhamento ou com as diversas formas de apoio que estão aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, está escrito: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Irmãos, a história de José nos ensina uma valiosa lição sobre como Deus pode transformar situações aparentemente negativas em bênçãos e como Ele faz com que essas situações cumpram os seus propósitos, que são maiores do que os nossos. Apesar de enfrentar inúmeras adversidades como a inveja, a traição dos irmãos, a escravidão no Egito e até a prisão injusta que ele sofreu, José manteve a sua fé e a sua confiança em Deus. Ao chegar ao ápice da sua jornada, José percebeu que todos os acontecimentos difíceis que ele teve que enfrentar não foram em vão. Deus tinha um plano maior. E através dessas circunstâncias, ele estava preparando José para uma posição de grande influência no Egito, onde ele pôde salvar a sua família da fome e ainda preservar a vida de muitas pessoas. Contudo, é importante ressaltar que o fortalecimento de José não aconteceu da noite para o dia. Ele passou por momentos de dor, de tristeza e de incerteza. Foram anos de provações e desafios que moldaram o seu caráter e o prepararam para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Da mesma forma, em nossa jornada, nós podemos enfrentar obstáculos e circunstâncias difíceis. A vida muitas vezes nos coloca diante de situações que parecem ser insuperáveis, mas é nesses momentos que precisamos nos apegar à fé e confiar no poder transformador de Deus. Deus quer te fortalecer, mas é necessário que você esteja disposto a aprender com as adversidades, confiando que Ele está trabalhando em seu favor. Não desanime diante dos desafios, pois é na fraqueza que nós encontramos a verdadeira força que vem de Deus. Assim como José foi preparado para uma grande missão, Deus também tem um propósito único para cada um de nós. Cada experiência, boa ou ruim, pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos capacitar a cumprir o que Ele planejou para a nossa vida. Nesta semana, não permita que as dificuldades te enfraqueçam, mas deixe que elas te conduzam a uma maior dependência de Deus. Busque fortalecer a sua fé por meio da oração, da leitura da palavra e da comunhão com os outros irmãos que compartilham a mesma fé que você. Confie que Deus é capaz de transformar o mal em bem e de usar todas as circunstâncias para o seu crescimento espiritual. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que essa semana seja marcada pela certeza do amor
e do cuidado de Deus por você. Receba a força que vem dele, confie no seu plano e esteja pronto para enfrentar os desafios, sabendo que ele é quem vai te fortalecer e te capacitar para superar todas as adversidades. Nada é impossível para o nosso Deus. Por isso, você pode ter a plena certeza de que Ele está ao seu lado em cada passo da sua jornada. Que toda vez que você tiver que enfrentar desafios, dificuldades, momentos difíceis, você se lembre de que a força para superá-los não vem apenas das suas próprias capacidades, mas da confiança em Deus. Quando depositamos a nossa fé no poder dele e no amor incondicional dele, o Senhor nos fortalece e nos dá a coragem necessária para prosseguir. Olhe para trás e perceba quantas vezes Deus já agiu na sua vida, transformando aquela situação que parecia ser o fim em um novo começo, em uma porta aberta. Cada experiência difícil pode ser uma oportunidade para crescer em fé e se tornar mais próximo do Pai Celestial. Saiba que, embora enfrentemos incertezas e tribulações, Deus é fiel e nunca nos abandonará. O seu plano para a nossa vida é maior do que podemos imaginar e Ele nos sustentará em cada passo do caminho. Nesta semana, fortaleça-se na palavra de Deus, medite em sua verdade e deixe que o Espírito Santo guie as suas decisões. Quando nos aproximamos do Senhor em oração e entrega, encontramos descanso para a nossa alma e renovamos as forças para seguir em frente. Receba hoje a força de Deus e creia que Ele está ao seu lado, te capacitando para que você possa enfrentar cada desafio que surgir à sua frente. Que essa semana seja marcada pela sua dependência do Pai, confiando que a graça dele é suficiente para te sustentar em todas as circunstâncias. Eu quero orar por você. Se você não escreveu ainda, escreva aqui nos comentários: eu recebo a força de Deus. E coloque o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Obrigado por mais uma vez nos conceder uma oportunidade de recomeçarmos e de mudarmos de vida. As tuas misericórdias se renovaram sobre nós nesta manhã e por isso somos eternamente gratos a ti. Nos perdoe pelos nossos pecados, por cada ato, cada fala ou cada pensamento que tivemos, que possam ter te entristecido, que possam ter ido contra os teus princípios. Te pedimos perdão porque muitas vezes a nossa confiança no Senhor é abalada com qualquer situação difícil que vivemos. Mas hoje queremos declarar a nossa total dependência no Senhor e queremos dizer que sem Ti nós não somos nada. Sabemos que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Por isso, nos rendemos totalmente à Tua vontade e Te pedimos, cumpra em nós o Teu querer. Que a cada desafio que surgir em nosso caminho ao longo desta semana, nós possamos nos aproximar um pouco mais do Senhor e possamos nos tornar cada vez mais íntimos de Ti. Deus amado, Deus querido, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora. Essas pessoas que, pela Tua graça e misericórdia, foram alcançadas nessa manhã. Eu quero apresentar diante de Ti os pedidos de oração que eles fizeram aqui, Senhor, e clamar para que o Senhor manifeste o Teu poder sobrenatural na vida deles e que essa semana possa ser como um divisor de águas na vida de cada um. Que o Senhor possa ministrar a Tua cura, a Tua restauração, o Teu perdão
e a tua reconciliação na vida dessa pessoa e na sua família. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Antes de sair, dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal. E eu convido você para ouvir também a reflexão especial para esse início de semana no nosso outro canal, o Minuto Reflexão. O link para esse vídeo vai estar na tela final, aqui no YouTube, e também no comentário fixado. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.